Vamos lá, essa aqui é a matéria de geografia, que vai vendo um lado, a formação da população, o crescimento da população e pirâmide etária. Vamos lá. Vamos começar pela. Vou diminuir o tio, rapidão. Vamos começar pela formação da população. A formação da população brasileira foi muito marcada pela miscigenação de quais povos? Dos africanos que vieram para cá traficados como escravos, dos amarelos nas décadas de 50, 60, 70, vindo para cá, os europeus, desde os colonizadores até aquela atração de imigrantes para embranquecer a população, e os indígenas que eram os donos originários da terra. Dessas populações aqui, que geraram a população brasileira atual, tem dois pontos importantes de destacar dos negros e indígenas. Dos negros tem os quilombolas de herança, que é essa miscigenação deixou presente. Tem os quilombolas, que são parte dos antigos... São os antigos quilombos, remanescentes dos quilombos, que... O que eram os quilombos? Eram onde os escravos negros fugiam e comunidades que eles viviam para se esconder do homem branco que estava procurando ele. Isso são os quilombolas. Ainda existe até hoje. Se não for memória, a maioria está no Nordeste, na Bahia e no Maranhão, eu acho, tipo, 60% desses dois estados, e a maioria está no Nordeste. E os indígenas, que uma coisa que eles têm direito é as terras indígenas, que são terras desses povos, determinados povos. Não estou generalizando, pelo amor de Deus, não generalize. Tem várias tribos indígenas. Então, o território indígena, terra indígena, é um pedacinho da terra que é separado para cada uma dessas tribos se desenvolver, porque é a terra deles. Antes da gente vir para cá, eles já tinham essa porra. E isso é coordenado pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Indígena. E essa não memória é 12% do território nacional, mais ou menos, que é terra indígena, e a maioria está no norte. O crescimento da população agora tem duas formas de uma população crescer. A primeira é o crescimento natural, ou seja, nasce mais gente do que morre, esse crescimento natural ou vegetativo, tá aqui, e migração, ou seja, tem duas populações. As pessoas daqui vêm para cá, essa população vai crescer. Então, essas são as duas formas de crescimento que existem. Tem uns conceitos importantes desse módulo aqui, que é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? O número de nascimentos a cada 1000 habitantes. Isso é a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade é similar. A taxa de mortalidade é igual ao número de mortes a cada 1000 habitantes. E a taxa de fecundidade não é taxa de natalidade, são coisas diferentes, só que a taxa de natalidade está ligada à taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulheres na idade fértil. Ou seja, você não pega só uma quantidade total de filhos, você pega o número da idade fértil, se não falar em memória, é o quê? Dos 18 até os 40 e pouquinhos, e faz e divide pelo número de filhos, ok? Isso que é número de taxa de fecundidade. Também tem os conceitos de povoado e populoso. Povoado é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas para ver se um país é povoado, você vê pela densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica, DD, foda-se. É igual ao número de habitantes sobre determinada região, km². Ou seja, você tem uma área, sei lá, de 100 km, 100 km². E você tem, sei lá, mil habitantes nessa área, então seria 1000 habitantes sobre 100 km. Só que daria 10 habitantes por km². Ok? Isso é a densidade demográfica e é relacionado a povoado. Povoado é distribuição da população no território. Isso é povoado. O Brasil é um país pouco povoado, porque é 24 nossa densidade demográfica, mais ou menos 24, e para ser muito povoado, a média mundial é por volta de 50 habitantes por km². Nós estamos muito abaixo da média. Então nós não somos um país povoado, nós somos um país pouco povoado. Mas ao contrário disso, nós somos um país populoso pra caralho.
Porque a gente tem muita gente, a gente tem 240 milhões, se eu falar a memória. Então é bastante gente, mas essas pessoas... Vou desenhar aqui, pera. Porra é essa? Isso aqui é um Brasil, tá? Essas pessoas estão mais concentradas no litoral. Tanto por um fator econômico quanto por um fator histórico. A colonização ocorreu no litoral. E tem um vácuo na população na região norte e centro-oeste. Tem menos gente que no litoral. Então, é por isso que a gente é um país pouco povoado. Por quê? Porque tem território pra caralho. A gente ocupa, sei lá, essa faixa aqui de um país grande pra caralho. O Brasil tem proporções continentais. Então, por isso que nós somos um país muito populoso, mas pouco povoado. E a maioria da população é urbana. Mais de 80% da população é urbana. E a gente vai agora entrar... Eu vou falar um pouquinho mais disso na pirâmide etária, agora a gente vai entrar na teoria demográfica. Tem três teorias no livro, mas a quarta que o professor Diego, de Geografia, falou. A primeira é malthusiana. O que é a teoria malthusiana? Malthus foi, se não me engano, um cara que viveu no século XVIII, que falou que a população cresce em PG. O que é PG? É 2, 4, 8, 16, ok? Multiplicando. E a comida, a produção de alimentos, cresce em PA. Então a comida cresce 1, 2, 3, 4. Tem um nítido problema, que não tem comida suficiente para as pessoas. É um nítido problema. E essa é a teoria de Malthus, teoria malthusiana, que a população ia exceder a capacidade produtiva de alimentos. Estava errado porque ele não contou com a revolução industrial, com avanços na genética, etc. Mas não é culpa dele, porque, tipo, ele era 1800, porra, sentido 1800, não sabia isso aí não. Neo-malthusiana Neo é novo, é uma teoria malthusiana reformada. Como é que ela funciona? Ela é mais econômica. Ela diz que países pobres são pobres porque tem muita população, tem uma taxa de natalidade muito alta. Isso é a teoria neo-malthusiana. Países pobres são pobres porque tem uma taxa de natalidade muito alta. A reformista é ao contrário. Ela fala que países pobres não têm uma taxa de natalidade... Não são pobres porque tem uma taxa de natalidade alta. Ela fala que a taxa de natalidade é alta por causa da pobreza. Então, neo-malthusiana fala que pobre é pobre porque tem muito filho. Tem muito filho. A neo-malthusiana fala que tem muito filho porque é pobre. Essa é a diferença entre elas. E a eco-malthusiana é mais ecológico, mais ambiental, que fala que a quantidade da população, um grande número de população, é mal para o meio ambiente. Isso aqui que é a teoria eco-malthusiana. Muita população é ruim para o meio ambiente porque gasta muito mais, bebe água, suja água, etc, etc. Por isso que é ruim. Polui mais, destrói mais o meio ambiente. Pirâmide etária. Pirâmide etária... Pô, você tem que saber o que é pirâmide etária, então não vou explicar não. Mas basicamente... Espera aqui, eu vou desenhar uma pirâmide etária só para aqui. Isso aqui é uma pirâmide etária. Isso aqui é a idade. Isso aqui é número de pessoas. Aqui é o lado mulher, aqui é o lado homem. Como é que funciona a pirâmide etária? A base são jovens, em cima tem idosos. O Brasil teve duas fases da população até agora. A primeira foi da década de 1950, onde era mais ou menos assim a pirâmide etária. Era larga na base e afunilando em cima. Uma pirâmide. Entendeu? Por quê? Porque a população morava rural, então não tinha muito acesso aos serviços da cidade, ou seja, a condição de vida era menor. Antigamente tinha mais violência, falta de conhecimento, falta de saúde pública, saneamento básico, etc. Então tinha, nesse período de 1950, tinha alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, alta taxa de... como é que é o nome?
Baixa expectativa de vida. Baixa. A expectativa de vida é o número médio que um recém-nascido espera viver em determinada população. Se não falha a memória, o nosso é 68 para o homem e 69 para a mulher. Eu acho, não tenho certeza. E baixa expectativa de vida. Ok? Aí, isso aqui é 1950. Aí, atualmente, é um pouco diferente. Atualmente, é parecido, mas aqui, a base, em vez de ser assim, como seria na 1950, a base é mais fininha. Tem uma perspectiva ruim, a comparação tá merda, mas tá vendo o que é mais fino? Por quê? Porque as pessoas estão tendo menos filhos agora, então essa área diminui aqui, essa área aqui diminui, e a área aqui do meio tem tendência de aumentar, ou seja, logo não, tipo, falta bastante tempo, mas 2050 por aí, vai começar a ter mais adultos do que jovens, vai começar a ter mais idosos do que jovens, e isso é um problema. Por quê? Porque aí tem que rever a previdência, tem que fazer mais acessível para os cidadãos idosos mais velhos, tem tanto de consequência do envelhecimento da população. Nós ainda não estamos lá, nós ainda estamos uma população jovem, maioria urbana. Mas tem tendência de acontecer isso, envelhecimento da população conforme vai evoluindo o país. E mais o que? E por que isso vai acontecendo? Por causa de a baixa da taxa de natalidade vai acontecendo por causa de dois fatores principais. Um crescimento do custo nas cidades, porque a maioria da população hoje em dia é urbana, e a participação da mulher no mercado de trabalho. Porque antes a mulher podia ter 12 filhos e cuidar de 12 filhos. Agora ela trabalha, ela estuda, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, estou falando do processo do negócio. Processo natural da evolução da sociedade. Então agora ela não tem como mais cuidar de 2 filhos. Muitas vezes a mulher não quer, antigamente não tinha muito essa opção de não querer ter filho. Então essa é a diferença que tem agora de 1950 para os dias de hoje. E é isso, geografia. Daqui a pouco eu devo fazer história. Até.